Olá, licitantes, licitadores, advogados e todos que estão acompanhando o nosso ADVcast. Eu sou Luiz Eduardo Zanotto, membro da Comissão de Licitações e Contratos da OAB de Santa Catarina, advogado, e estamos aqui nesse ADVcast especial dentro do 11º Congresso de Licitações e Contratos da OAB de Santa Catarina, um evento já tradicional no nosso estado, onde nós debatemos a vanguarda das compras públicas, e este ano não está sendo diferente. Tanto é que o foco, vocês já estão percebendo, inovações, tecnologia, IA, compras inovadoras, e para nós mergulharmos um pouco mais nesse universo de inovação e quebrar todos os nossos tabus quanto a esse tipo de contratação, eu vou conversar agora com um advogado que também é membro da Comissão de Licitações e Contratos da OAB, mestre em Direito pela UNB, sócio da Licito Guru, Dr. Eduardo Schiffler. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, Luiz? Obrigado pelo convite. Mais uma vez aqui é uma satisfação de poder conversar sobre um tema tão interessante, tanto que tão me agrada, que é as contratações públicas de inovação. E hoje, especificamente, falar um pouco mais sobre o CPSI. Então, vamos mergulhar nesse assunto aí. Vamos começar do começo, para quem não está muito ambientado. CPSI, Contratação Pública para a Solução Inovadora, é uma modalidade de licitação? Onde é que ela está prevista? Qual é o arcabouço legal que nos dá segurança para esse tipo de contratação? Bom, o CPSI, a Contratação Pública para a Solução Inovadora, é uma modalidade especial de licitação, né? Ela até difere de outras formas de contratação de inovação, que são contratações diretas, como a encomenda tecnológica prevista na Lei da Inovação. Mas o CPSI é uma modalidade especial de contratação pública, de licitação, prevista lá no Marco Legal das Startups e do Empreendedorismo Inovador. Essa diferença é bastante relevante porque o CPSI ele não serve exclusivamente para contratar startups. Essa seria a minha próxima pergunta. Então, não é só para startups. Não é só para startups, Muito inclusive... embora esteja no Marco Legal das Startups. Isso, está no Marco Legal das Startups e do Empreendedorismo Inovador. O TCU, por exemplo, ele lançou um CPSI e não restringiu a startups. Por outro lado, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais lançou o CPSI e restringiu as startups. Então, há essa discricionariedade, que deve ser devidamente justificada, por óbvio, mas há uma discricionariedade de poder limitar ou não as startups. Depende muito do objetivo de inovação regional, inovação local, inovação do ecossistema de startups que o órgão que vai empreender a contratação de inovação ter, né? E afinal, juridicamente, o que é uma startup? Porque me parece que existe uma dicotomia entre a ideia de startup da Lei 14.133 e da ideia de startup do Marco Legal das Startups. O que de fato é uma startup e qual dos dois conceitos, no caso, prevalece? No caso, havendo uma dicotomia, né, a gente tem diversos conceitos de startups. Muita empresa que se autoproclama startup quando não é, né, perante o mercado, porém, legalmente, a gente tem um conceito ali previsto na Lei Complementar 182, que é o marco legal das startups e do empreendedorismo inovador, né? Não me canso de falar. Não dá para fugir disso, claro. Que estabelece uma série de requisitos, limites de faturamento, etc. E para fins de CPSI, o conceito legal de startup que deve ser respeitado é aquele definido pelo marco legal. Então, o CPSI é uma modalidade de licitação, uma modalidade especial do Marco Legal das Startups, e o conceito para startups, caso haja uma restrição, uma delimitação no edital de CPSI para empresas participantes, uma limitação para startups, o que deve prevalecer é o conceito do Marco Legal. Agora vamos para outra parte, então, do conceito da CPSI. O que seria a solução inovadora? É quando eu não sei o que vai resolver o problema ou quando eu nem sei se eu tenho o problema? Serve para ambos, né? Essa é a grande beleza. Vamos lá, Eduardo. Vai ter que explicar melhor. Como assim? Eu não sei nem qual é o meu problema e vou licitar, é isso? Não, o problema, tu precisas necessariamente ter uma noção, ainda que não definitiva, né?
Mas, no dia a dia, a gente percebe que os órgãos, eles sabem qual é o problema, mas não sabem qual é a solução. Muitas vezes, eles pensam que o problema é X, mas o problema é XY. Né? Então, às vezes, a compreensão do próprio problema não é completa, por ser, eventualmente, uma questão recente, uma questão que decorre de alguma mudança na sociedade, enfim. E a grande sacada do CPSI é que mesmo em situações em que o problema não é tão claro, mas principalmente quando a solução não é tão clara, o CPSI ele te dá a oportunidade, de uma forma mais simplificada, com menos amarras, de conversar com o mercado. Então, o órgão público que tem um problema e precisa resolver e não encontra no mercado soluções prontas, né, que poderiam ser contratados por inexigibilidade, no caso de um fornecedor exclusivo, ou de falta de critérios objetivos de avaliação, ou poderia também ser contratado por pregão eletrônico, no caso de soluções comuns, disponíveis no mercado, isso. Aliás, padronizadas. Padronizados, disponíveis no mercado. Ele tem, a partir do CPSI, tanto na fase de planejamento, e aí no contrato, na contratação de inovação, a fase de planejamento, que já é relevante numa contratação tradicional, ganha ainda mais importância, tanto nessa fase de planejamento como no próprio CPSI, o CPSI ele tem fases. Né? Ele consegue conversar com o mercado para obter informações do mercado, com isso delimitar bem o seu problema, isso na fase de planejamento. Uma vez delimitado o seu problema, consegue lançar um desafio e, posteriormente, um edital com o problema bem delimitado, buscando soluções do mercado, sejam de startups ou não, depende do critério que for definido no edital, para aí receber uma série de propostas com soluções distintas para atender o seu problema e resolver. E a administração escolheria uma dessas soluções. Escolhe uma solução. E aí, uma outra sacada do CPSI é que os critérios de julgamento não são aqueles que a gente conhece na Lei 14.133. Os critérios de julgamento para você definir a proposta vencedora num CPSI, ele vai desde maturidade da solução, então o quão acabada a solução está. Porque o CPSI, uma palavra que não pode fugir do CPSI, é teste. As soluções que são contratadas por CPSI dependem de um desenvolvimento. Ainda que não tão robusto, mas dependem de um desenvolvimento. O CPSI ele serve para testar e desenvolver. Ele só vale para soluções que precisam ser desenvolvidas ainda. Isso. Caso contrário, você contrata por pregão, por concurso, por inexigibilidade, concorrência, enfim. Então, precisa contratar soluções que ainda que necessitam desenvolvimento, seja com risco ou não tecnológico. Né? O risco tecnológico é um conceito que vem lá da Lei de Inovação, que é um requisito para a ETEC, para a encomenda tecnológica, que só serve para contratações que envolvam risco tecnológico, que é aquele risco de dar errado, um risco relevante de dar errado. Por exemplo, né, na ETEC a gente tem a situação da vacina AstraZeneca aqui no Brasil, que foi desenvolvido por meio de uma ETEC. A Fiocruz investiu, poderia dar errado no desenvolvimento da vacina e no final ficar sem nenhum resultado, sem nenhum produto. E não tem nada de errado nisso. Isso é meio um tabu na administração, né? Porque tá me dizendo que eu vou contratar um teste, mas na verdade é normal, né? Se tu não conhece qual é a solução, é normal que se teste e o teste não vai ser 100% eficaz, né? Ou em todas as vezes não vai ser eficaz, ele vai ter essa margem de discricionalidade. Isso por si só acho que é um temor do próprio uso da CPSI. Mas tu comentando sobre essas características, né, da CPSI, não me lembra muito diálogo competitivo. Por que eu não uso diálogo competitivo, então? Ou a CPSI seria mais fácil que o diálogo competitivo? O CPSI ele é mais fácil que o diálogo competitivo por alguns fatores. Né? O primeiro é que a lei é mais antiga. Mais antiga não. Veio na mesma época, mas o CPSI ele vem sendo adotado recorrentemente, cada vez mais pela administração pública, ao passo que o diálogo competitivo, até a última pesquisa que eu fiz, eu não encontrei um diálogo competitivo lançado, homologado, contratado e executado. Eu ainda não tenho conhecimento, mas faz um tempo que eu fiz a pesquisa. Eu tinha conhecimento de um que foi lançado e revogado. A maioria dos que eu vi foram assim. Pois é. Então, o CPSI ele tem uma prática já
administrativa maior. Além disso, ele tem uma regulamentação bastante robusta, relativamente robusta, no marco legal das startups, o que o difere também da encomenda tecnológica. Encomenda tecnológica prevista na lei de inovação, sem regulamentação praticamente, e tem um decreto que regulamenta. Pois é, me parece muito que a encomenda tecnológica, que já era uma coisa que, vamos dizer assim, já era para ter sido mais explorada, parece que não decolou, parece que não trouxe muito entusiasmo aos compradores, porque poderia, através de encomendas tecnológicas, fomentar as startups, por exemplo. Mas se precisou de uma legislação específica para, daqui a pouco, criar essa sistemática nova. E nesse aspecto, Eduardo, quais seriam as fases da CPSI que tornam esse processo mais assertivo para esse tipo de contratação? Bom, o CPSI, como que ele ocorre, né? A administração ela tem um problema, ela tem compreensão desse problema, ainda que não incompleto ou não, normalmente completo, sabe qual é o problema que tem, mas não sabe como resolver. Ela inicia um processo de contratação comum, como qualquer outro, com o DFD, né? Começa a elaborar o ETP, e na fase do ETP, do Estudo Técnico Preliminar, é que vai iniciar o mapeamento de mercado, vai verificar que não existem soluções disponíveis, e o ETP serve justamente para isso, para ao final dele você indicar qual é o caminho que você vai contratar. Se você vai fazer uma concorrência, uma licitação, se vai ser uma contratação direta. É pelo mapeamento de mercado que você consegue identificar os potenciais fornecedores e as potenciais soluções. No mapeamento de mercado, o que pode ocorrer, e é o que normalmente ocorre. O órgão público ele lança um desafio para o mercado, ele lança um edital de chamamento público, e nesse desafio ele apresenta o problema dele e fala: estou recebendo propostas de soluções possíveis para resolver o meu problema. Por quê? Porque eu pretendo, já sei que é um caso de inovação, e eu pretendo, a partir das informações que eu receber do mercado, lançar um CPSI. Foi isso que o TCU fez. O TCU tinha um problema de fiscalização de rodovias, principalmente nas áreas mais remotas do país. Certo. E aí ele lançou um problema, um desafio, um edital de chamamento público falando: estou colhendo informações do mercado para resolver esse problema, para talvez lançar um edital de CPSI, para contratar uma solução inovadora. Fizeram um PMI, então, Fizeram. como se fosse... Aí é que tá. O chamamento público ele acaba sendo genérico, né? Isso, Abrangente. Isso. Uhum. O ordenamento jurídico hoje, ele entrega para o gestor uma série de caminhos possíveis, não necessariamente um apenas correto. O gestor ele pode, em algumas situações, contratar por encomenda tecnológica, pode contratar por CPSI, pode contratar fazendo um PMI antes e depois uma contratação decorrente. Então, o CPSI é um dos caminhos possíveis e, na minha visão, na minha opinião, atualmente é o caminho com maior segurança jurídica. Mas volta, por exemplo, do TCU ali, então. O TCU, ele lançou para o mercado um edital de chamamento público falando: a partir das informações que eu receber, talvez eu lance um edital de CPSI. O que é isso? É mapeamento de mercado. Na linguagem das startups, o que é? Pitch. Ele quis fazer... O TCU fez pitch com empresas de tecnologia, principalmente startups, para receber insumos sobre o seu problema e potenciais propostas. Nesse caso, o que o TCU fez? Para simplificar, há órgãos que fazem, e também é válido, escutam diversas empresas, lança o chamamento público, agenda uma reunião com todas elas, faz a gravação delas, depois vai tudo para um processo administrativo, que é o anexo do ETP. Escuta cada uma das empresas, que são os famosos pitch na linguagem das startups. O TCU fez isso, mas o que ele fez? Ele lançou uma audiência virtual, uma audiência por YouTube. Previamente cadastrados teriam o login, entrariam e poderiam conversar com a equipe responsável pelo planejamento da contratação do TCU. Nessa reunião online, disponível ao público, gravada, tá, no processo administrativo, as empresas conversaram, o TCU apresentou o seu problema, as empresas apresentaram tiveram a sua vez de fala ali para apresentar eventuais informações para resolver o problema, e a partir daí o TCU colheu essas informações, elaborou o termo de referência, elaborou o edital de CPSI e lançou ao público um instrumento de convocação para CPSI. Realizado isso, o que o TCU fez? Isso tudo que eu estou falando, o TCU ele disponibilizou no site dele uma página própria específica do CPSI, que tem desde, para download simplificado, desde do ETP
se eu não me engano, tem até o DFD lá, até a fase atual, que são os contratos em execução. O TCU, um spoiler, o TCU não contratou uma, ele contratou 3 empresas. Ele está desenvolvendo 3 Para soluções. cada uma desenvolver uma solução diferente, não necessariamente as 3 colaborarem para uma. Isso, e no final ele vai selecionar uma que vai contratar o fornecimento, que é uma última etapa do CPSI. O CPSI é a licitação, depois tem um contrato de fornecimento com a vencedora. Que aí o teto do CPSI é 1.600.000 para desenvolver. Por empresa ou por etapa? Então, a lei não é clara, mas o que o Tribunal de Contas da União fez? O meu orçamento dessa contratação é de até 1.600.000 por CPSI. Ele contratou 3. Ah, sim. E aí ele limitou na licitação. Isso. Então ele interpretou a lei, e como é o TCU, na minha visão, isso confere uma segurança jurídica muito grande. Com certeza. De que é por contrato. Então o CPSI fez 3, somando 4.800.000, com 3 empresas. Cada empresa teria, então, até 1.600.000 para desenvolver a solução. E aí, depois, o contrato de fornecimento tem um limite de 5 vezes o valor do CPSI. Nesse 5 vezes o valor da... nesse caso, então, 1,6 milhões vezes 5, o que dá 8 milhões. E por um prazo de quanto tempo esse fornecimento? Fornecimento, se eu não me engano, é de até 5 anos, tá? Se eu não me engano. Tá na lei lá previsto. 24 mais 24, não seria esse o caso? 24. Isso. Tem o prazo do CPSI. Sim, que é mais o prazo do CPSI, que pode ser 12 mais 12, 12 mais não é 12, e o contrato de fornecimento 24 mais 24. Perfeito. Exatamente. Ainda bem que eu tenho o doutor Luiz aqui, que estuda todos os temas antes de... A gente vai lembrando. Mas, aproveitando, Eduardo, o teu conhecimento muito específico na área, um termo que é muito utilizado e que às vezes é pouco compreendido, e gostaria que tu explanasse um pouquinho mais, o que vem a ser a metodologia TRL? Metodologia TRL é uma metodologia criada pela NASA, na época da corrida espacial, que hoje já é adotada, já tem normas ABNT, por exemplo, sobre TRL, que analisa e mede a maturidade tecnológica de uma solução. É uma metodologia que vai de 1 a 9, sendo que o TRL1 é apenas uma ideia. É uma escala de etapas, seria assim? Escala de etapas. A 1 é apenas uma ideia no papel, e aí você vai evoluindo, sendo que o 9 é aquela solução que já está pronta, desenvolvida e no mercado. Então, o que a gente tem? A cada etapa, a cada TRL que avança, você tem um desenvolvimento maior da solução. Um TRL 4 não serve ainda para resolver um problema. Um TRL 7, 8, ele serve já, mas ele demanda um desenvolvimento. Um TRL 4, 5, ele envolve um desenvolvimento ainda maior para chegar lá numa maturidade 9, que é a maturidade pronta, disponível no mercado, para resolver um problema específico. Em encomendas tecnológicas, o TRL é praticamente um procedimento obrigatório, porque a encomenda tecnológica, ela, para ser utilizada, precisa ter como objeto uma solução que depende de muito desenvolvimento e um risco tecnológico existente, que é um risco realmente relevante de que o desenvolvimento pode dar errado, seja porque a tecnologia ainda não existe ou a tecnologia ainda não está disponível para uso. Por exemplo, uma tecnologia militar que só os Estados Unidos têm, só a Rússia tem. Então ela já existe, mas ela não está disponível no Brasil, por conta de segredos militares. Então o TRL mais baixo não serve para CPSI. Só que é muito difícil... Não serve para CPSI? Muito baixo, não. Porque... Mas justamente não vai desenvolver? Sim, mas é que como há caminhos possíveis de contratação, você pode... Não serve é uma palavra forte, mas há caminhos mais vocacionados para tal. Então, um TRL baixo vai por encomenda tecnológica. É mais adequado, é juridicamente mais seguro para quem está planejando e realizando essa licitação. Mas o CPSI, ele é híbrido, tanto que a lei não especifica que precisa de risco ou não tecnológico. Pelo contrário, o CPSI, ele não depende de risco, mas ele pode contratar aquilo que existe risco tecnológico. A ETEC, a encomenda tecnológica, ela é mais vocacionada para quem tem risco. A solução que tem risco para desenvolvimento. O CPSI também pode,
Mas a grande sacada do CPSI também é o fato de que uma solução que está ali no limítrofe de existe risco tecnológico ou não, eu não vou assinar um edital de chamamento público de encomenda tecnológica, não vou contratar por encomenda tecnológica porque eu não sei se envolve risco tecnológico ou não, eu contrato com o CPSI, porque essa discussão ela é, entre aspas, irrelevante. Ainda é importante a gente fazer a medição do TRL, justamente por quê? Porque a depender do quão desenvolvida já está a ferramenta, a solução, o investimento público é maior ou menor, e o poder de barganha numa negociação, porque existe a fase de negociação, é maior ou menor para o poder público. Então, se a solução está praticamente pronta, o poder de barganha do Estado não é muito grande. Pois é, isso quer dizer, me parece que se a solução está mais madura, o preço já é mais mensurável. E com isso tu acaba não trabalhando isso como um investimento ou uma aposta, mas já como uma remuneração. Uhum. Quando as soluções ainda estão em grau de maturidade menor, na escala ali 1 ou 2, ou até 4, vamos dizer assim, 5, seria possível tu trabalhar isso ainda como um investimento, né? E de fato ter essa fase de desenvolvimento ainda, né? Isso. Tanto que uma etapa de negociação, algo que pode ser negociado é a propriedade intelectual daquela solução. Se é cessão, se é venda, né? Isso, tudo... até a participação em royalties. Uhum. O órgão público, as estatais fazem isso também, elas negociam royalties. Eu vou investir na tua empresa, nessa solução aqui. Né? A Petrobras faz muito o CPSI. Se der certo, eu vou ter uma participação aqui das vendas. A solução vai ser tua, você vai poder colocar a venda no mercado. Às vezes é uma solução tão específica que vai ser só vendida para a Petrobras, por contrato de fornecimento, por exemplo. Nas estatais eu vejo de maneira mais tranquila, mas em administração direta também seria possível essa... Teoricamente, sim. A lei permitiria. A lei permitiria. Embora não seja a finalidade da administração. Isso, a lei permitiria. Mas numa situação extrema, a gente teria, por exemplo, digamos, uma autarquia que fez um CPSI, contratou uma solução que vira um unicórnio e que começa a gerar royalties infinitos. Sim, né? E investe na própria prestação de serviço público. Isso. Né? Então é uma situação, assim, um exemplo extremo, né? Que certamente não deve pautar as discussões sobre utilizar ou não o CPSI, mas é hipoteticamente possível de acontecer. É uma situação hipoteticamente Às possível. vezes é um incentivo, né? Daqui a pouco um órgão público está aí com faturamento baixo, a gente não sabe o que vai acontecer agora com a reforma tributária, com os municípios, que vão ter uma série de dificuldades, daqui a pouco investir em tecnologia acaba sendo... acha um unicórnio e acaba resolvendo um outro problema financeiro. Olha, ficou uma discussão bem interessante. Eu acho que eu vou aprofundar esse assunto num próximo episódio aí. Digamos que contratar para o CPSI, fazer o investimento, negociar propriedade intelectual, negociar a participação de royalties, gere uma situação esdrúxula como essa, que tem royalties milionários indo para uma autarquia pequena, isso é um problema bom. Né? Com certeza. É um problema, porque precisa ser resolvido para saber o que fazer com esse dinheiro, mas é um problema bom. É um problema bom. Interessante. E já que a gente está falando em dinheiro, a encomenda tecnológica tem algum limitador financeiro? Porque na CPSI, tudo certo, a primeira fase é limitada a 1.600.000 e a segunda fase é limitada a 8 milhões. No ETEC tem essa limitação financeira? Não há essa limitação. Até por conta da regulamentação. Né? Claro que pode haver uma regulamentação estadual, municipal, da encomenda tecnológica que limite. Mas a lei não faz isso e o decreto federal também não. Então, o decreto federal se aplica apenas para o governo federal, para a União, mas ela inspira e na ausência de regulamentação, os municípios e estados, se tiverem a coragem de lançar uma encomenda tecnológica, se inspira e aplica. Mas não há essa limitação, até porque, dando o exemplo da AstraZeneca, a gente estava numa situação de pandemia da Covid-19 e a Fiocruz, ela quis desenvolver uma vacina que acabou dando certo, mas poderia dar errado. Né? E essa é a questão. Né? A inovação ela envolve risco, invariavelmente. E o Tribunal de Contas da União tem decisões reconhecendo isso, e reconhecendo a legitimidade da inovação, e reconhecendo que as contratações de soluções inovadoras podem dar certo, podem dar errado. Mas se derem certo, o benefício que pode ter para a administração em geral, é exponencial. Às vezes, uma solução que deu certo, a partir de um investimento de risco, resolve o problema da Anvisa, resolve o problema
de diversas agências, resolve o problema do município do pequeno. Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde, tudo em geral. isso. Então, o TCU ele vem tendo uma postura mais Mais aberta em relação a mais isso. consciente sobre a inovação. Interessante. E existe também uma dispensa de licitação por pequeno valor para encomendas tecnológicas, não tem? Até 300 mil da 14133, que esse valor já está atualizado, enfim. Mas tu enxergas isso como sendo muito utilizado ou ele é mais específico realmente para secretarias de ciência e tecnologia, para o Ministério da Ciência? Porque daqui a pouco 300 mil acaba não sendo relevante para uma ETEC. Olha, eu desconheço, assim, uma aplicação extremamente recorrente de dispensas nesse sentido, né? Ainda há um medo muito grande do gestor de realizar uma contratação direta, ainda que estatisticamente as contratações diretas, quantitativamente, sejam um número muito superior. Muito maiores. Né? Mas, claro, graças à dispensa de valor, né? A dispensa por valor das contratações diretas. Mas as contratações que têm um valor maior, né, uma limitação para contratações de tecnologia, eu acredito que fiquem limitadas realmente para aquelas secretarias de ciência, etc., instituições científicas. Fundações, eventualmente, uma coisa assim. Não, bacana. E, obviamente, a gente não poderia deixar de coroar a nossa conversa fazendo uma provocação sobre, o uso de inteligência artificial para contratações inovadoras. Isso parece um paradoxo, é um contrassenso, ou até que ponto a IA incentiva a busca de contratações inovadoras? Olha, a IA, ela pode ser uma grande aliada, não só nas contratações inovadoras, mas nas contratações em geral. Mas, especificamente na contratação para soluções inovadoras, seja ela para o CPSI, encomenda tecnológica, a fase de planejamento ela tem uma importância muito grande. Né? Nessas contratações em que você não sabe qual é a solução que vai contratar ou a melhor solução, você precisa planejar muito bem essa contratação. Esse planejamento seria o quê? Prospecção de mercado, delimitação de problema? Delimitação de problema, a elaboração do estudo técnico preliminar, a elaboração posterior de um termo de referência, a elaboração do edital de CPSI que, apesar de a gente ter diversos exemplos, cada vez mais, a gente ainda não tem uma padronização. Mas como é que você elabora um termo de referência de algo que eu não sei o que eu vou contratar? A partir da pesquisa de mercado do estudo técnico preliminar. O termo de referência de um CPSI, ele não necessariamente detalha a solução específica. Ela estabelece balizas gerais, delimitações, que são necessárias para resolver o problema. E a partir disso, que é um anexo do edital, é que as empresas que vão ser contratadas, participar do CPSI, que vão apresentar suas propostas, que vão ter julgamento por uma comissão, a partir daqui é que o termo de referência vai balizar o desenvolvimento posterior. Vai ter balizas mínimas sobre como vai ser desenvolvido e o que vai ser desenvolvido, mas não exatamente, né, como a gente está acostumado, a mesa precisa ter tantos centímetros de altura, de largura, etc. Não. São balizas sobre o problema e o desenvolvimento e a etapa de desenvolvimento. Então, o termo de referência também, apesar de ter as suas peculiaridades, tem um papel muito fundamental na contratação de inovação, no CPSI em especial. Porque, na verdade, realmente é uma quebra de paradigma, porque, primeiro, falar de solução inovadora é algo que já assusta por natureza. Segundo, eu não vou detalhar, a administração não vai detalhar a solução como é de costume. Ela vai estabelecer parâmetros para que o mercado, a partir daí, ofereça possibilidades de solução que podem ser implementadas ou não. Saber lidar com esse grau de incerteza me parece ser um grande tabu a ser enfrentado também pela administração. Com certeza. Esse é um dos desafios que existem hoje para o lançamento de mais CPSIs. Né? Então, a gente tem diversos órgãos que querem inovar, que têm a inovação como uma estratégia sua, né? Mas que não conseguem tirar do papel um CPSI. Seja por desconhecimento da fase de planejamento, que precisa seguir. A gente tem a linguagem das startups. Vou fazer um pitch. O ETP precisa caminhar lado a lado com os pitches. Por quê?
para evitar que você realize uma série de pitch com as startups e não consiga utilizar esse material no processo administrativo. Então, ao identificar um problema e lançar um desafio ao mercado, você precisa ter um processo administrativo correspondente e iniciar um estudo técnico preliminar. Você ouve 10 empresas aqui num ecossistema de inovação aberta, o ETP precisa ter todas essas informações ali. Porque aí, no final, você vai ter... Até para direcionar a discussão. Até para direcionar a discussão, e no final você concluir se vai ser caso de CPSI ou não. Então, traduzir a linguagem das startups, alinhar as expectativas com as startups também, porque... O que a gente vê? Um prompt para as startups, é isso? Isso. O que a gente vê? Às vezes a startup pensa que o chamamento público para ouvir as startups já é um processo de contratação. Então, eu já vi situações em que foi lançado um desafio público para ouvir startups, chegou no final, ouviram dezenas de startups, selecionaram, olha, essas daqui têm um potencial produto aqui para resolver o nosso problema. E havia uma expectativa do mercado, das startups, de que elas seriam contratadas imediatamente. Mas não, aquilo ali era um mapeamento de mercado. E depois vai instruir o processo administrativo, o ideal é que instrua, né, concomitantemente, e lança um edital de CPSI para, e aí, então, receber as propostas formalmente, com publicidade, com concorrência. Criando a expectativa da contratação ali. Aí sim, aqui contrata. Então, é um trabalho que não só a gestão pública, o poder público precisa, né, se capacitar e saber como contratar inovação, mas o próprio mercado, né, o ecossistema de inovação precisa compreender que uma empresa consolidada que contrata a Engie, por exemplo, que faz contratações de startups para desenvolver soluções inovadoras, o processo de contratação é totalmente diferente quando é uma prefeitura, quando é o estado de Santa Catarina, porque o ente privado, ela contrata aquela que achar que é interessante e que vale o risco. O ente público não, ele tem que respeitar a competitividade, a publicidade, a formalidade. A transparência. Então, são caminhos distintos que visam o mesmo objetivo, contratar uma solução inovadora. Tá, e o que é um sandbox regulatório? Sandbox regulatório? O sandbox regulatório, a gente pode falar em sandbox regulatório jurídico. Você tem um arcabouço jurídico de normas que protegem a inovação e que gera segurança jurídica para o órgão. Então, o órgão cria normas internas que dizem para o seu servidor que, olha, você pode testar a inovação aqui, você está seguro nesse ambiente jurídico. Eu te pergunto porque me parece que a própria CPSI ainda está num sandbox regulatório, ou seja, nós estamos ainda testando se a CPSI de fato é uma forma de contratação eficaz. Sim, sim. O lado positivo é que o Tribunal de Contas da União, ele... Extremamente positivo isso. Ele tem o seu papel, até previsto na Lei 1433, de que os tribunais de contas, por meio das suas escolas de contas, lá no artigo 173, se não me engano, são responsáveis pela capacitação do ecossistema de contratação pública. E o Tribunal de Contas, propositalmente, lançou o CPSI, eles têm uma ETEC também, que veio antes do CPSI, mas ele lançou o CPSI, ele fez manual de como fazer um CPSI, ele fez um manual de como você seleciona se vai contratar para o CPSI ou não. Ele deu publicidade para toda documentação, processo administrativo de planejamento, processo interno, fase interna e externa da contratação, tudo isso para... Realmente é um grande incentivo para os órgãos públicos. Incentivar. Se você copiar o que o TCU fez, você sempre vai ter a justificativa a defesa. O TCU fez assim. Claro, você precisa adaptar, precisa ter alguém que estuda o tema auxiliando, mas o TCU já fez. O TCU fez, inclusive, enfrentou algumas questões polêmicas. O limite financeiro do CPSI é por CPSI, ou seja, cada contrato, e você contrata várias ou não. O CPSI é exclusivo de startups ou não? O TCU já, na opinião dele, que lançou um CPSI, não é exclusivo de startups, e o CPSI você multiplica pela quantidade de contratos que você achar que é pertinente para a sua solução. Ele poderia ter contratado contratou 3. Bacana, Eduardo. É um tema realmente que é vanguarda e a gente precisa debater, né? Existem muitas incertezas. Obrigado por ter compartilhado conosco esse teu conhecimento e esse teu estudo nessa área, que ainda é pouco explorada, mas
certamente vai trazer muitos benefícios para a administração e para a sociedade como um todo. Eu que agradeço, Luiz. De novo, é uma satisfação poder conversar sobre esse tema aqui, que é um tema que já existe desde 2021, mas é um tema desconhecido por muitos, né? Já ouvi pessoas que nunca sequer ouviram a palavra CPSI, Contratação Pública para Solução Inovadora, e que a administração poderia contratar algo que não vai receber, né? Vai contratar para testar. Então, é um tema realmente que a gente precisa discutir, porque a inovação, ainda mais nos dias atuais, é a inovação que vai fazer a administração pública caminhar para e passo com a iniciativa privada, né? E é só assim que a gente avança. Valeu, Eduardo. É isso aí. E vocês que estão nos acompanhando aqui, acompanharam esse nosso vídeo, não esqueça de curtir, não esqueça de comentar. Vocês fazem contratações inovadoras? Já viram? Tem mais algum exemplo para nós aqui? Compartilhem esse conteúdo com quem vocês gostam e se inscrevam no canal do YouTube da OAB de Santa Catarina para que nós possamos levar mais conteúdo como esse e transformar as contratações públicas e melhorar a própria a condição, o conhecimento da advocacia catarinense. Muito obrigado a todos, até a próxima!